Nunca imaginei que a vida pudesse virar de cabeça para baixo em questão de minutos. Em um momento, eu era apenas Carla Mota, 33 anos, professora de literatura, esposa de Eduardo e nora dedicada. No seguinte, eu me tornaria cúmplice de uma das vinganças mais elaboradas que já testemunhei. O som dos meus passos ecoava pelo assoalho de madeira enquanto eu caminhava pelo corredor vazio da casa dos meus sogros. Minha respiração estava entrecortada, minhas mãos suavam, e o bolo que eu havia preparado com tanto carinho parecia pesar 1 tonelada nos meus braços. Era o aniversário de 80 anos do meu sogro, senhor Raul Mota. E apesar de todas as dificuldades do nosso relacionamento familiar, eu estava determinada a fazer aquele dia especial. A casa não parecia a mesma. Na verdade, não parecia nem habitada. Uma fina camada de poeira cobria o chão, os lustres estavam desaparecidos, os quadros arrancados das paredes. Marcas retangulares mais claras denunciavam onde móveis haviam passado anos sem serem movidos. O coração acelerou no meu peito enquanto um calafrio percorria minha espinha. Olá? Chamei, minha voz trêmula ecoando pela casa vazia. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio pesado e a sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado. Caminhei até a sala de estar, onde havia apenas um sofá velho coberto por um lençol branco. As cortinas que normalmente bloqueavam o sol intenso da tarde haviam desaparecido, deixando a luz entrar sem barreiras e iluminar a poeira que dançava no ar. O bolo em minhas mãos começava a pesar cada vez mais, assim como a ansiedade que comprimia meu peito. Lembrei-me das palavras de Eduardo naquela manhã antes de sair. Vá na frente, querida. Tenho algumas coisas para resolver, mas logo estarei lá para a festa do papai. Ele havia saído cedo, vestido de maneira impecável, como sempre, com aquele sorriso que me conquistou 6 anos atrás. Deveria ter percebido que havia algo diferente em seu olhar, uma centelha de crueldade que eu me condicionei a ignorar durante nosso casamento. Continuei avançando pela casa, chamando por alguém, por qualquer pessoa. O silêncio era quebrado apenas pelo rangido do piso sob meus pés e, à medida que me aproximava do quarto do senhor Raul, pelo som familiar de um respirador automático. Pelo menos, isso era reconfortante. Meu sogro ainda estava lá. Durante 3 anos, após o que todos acreditavam ter sido um acidente vascular cerebral devastador, o senhor Raul permaneceu imóvel em sua cama hospitalar, montada no conforto de seu próprio quarto. Seus olhos, antes vivazes e astutos, agora pareciam vidrados, perdidos em algum lugar entre este mundo e outro. Eu cuidava dele 3 vezes por semana, limpando-o, trocando seus lençóis, lendo para ele, mesmo sem saber se ele me ouvia. Nunca recebi um agradecimento. Não que ele pudesse falar de qualquer forma, mas também nunca recebi um olhar de gratidão da minha sogra, Olga Mota, que parecia considerar meu esforço como obrigação, como se eu estivesse apenas pagando um pedágio para permanecer na família. Empurrei a porta do quarto com o ombro, equilibrando o bolo de aniversário e o pequeno presente que havia comprado. Uma edição especial de O Velho e o Mar, o livro favorito do senhor Raul antes do acidente. Talvez fosse tolice presentear um homem que, segundo os médicos, nunca mais leria. Mas eu me agarrava à esperança de que, de alguma forma, ele soubesse que eu me importava. O quarto estava diferente. A mesinha de cabeceira havia desaparecido, assim como a poltrona onde eu costumava sentar durante minhas leituras. No entanto, a cama hospitalar continuava lá, no centro do quarto, com a silhueta do senhor Raul, sob os lençóis brancos, imóvel como sempre. Senhor Raul? Chamei suavemente, aproximando-me da cama. Sou eu, Carla. Trouxe um bolo para o senhor? É seu aniversário hoje, lembra? Claro que ele não responderia. Ele nunca respondia. Mas conversar com ele tinha se tornado um hábito, uma forma de preencher o silêncio e me convencer de que, talvez, em algum nível, ele me ouvia. Coloquei o bolo e o presente sobre a cama vazia ao lado da sua
e me sentei, observando seu rosto enrugado e os poucos fios de cabelo branco que ainda resistiam em sua cabeça. Seus olhos estavam fechados, sua respiração ritmada pelo aparelho que o mantinha vivo. Onde está todo mundo, Senhor Raul? Perguntei, mais para mim mesma do que para ele. A casa está vazia. O senhor sabe o que aconteceu? De repente, meu celular começou a vibrar no bolso do meu casaco. O display mostrava o rosto sorridente de Eduardo, meu marido. Atendi rapidamente, esperando por explicações. Eduardo, onde vocês estão? A casa está. A imagem na tela me impediu de continuar. Eduardo sorria, mas não era o sorriso gentil que me conquistou anos atrás. Era um sorriso cruel, debochado, o tipo de sorriso que você dá quando finalmente remove a máscara e revela quem realmente é. Ao seu lado, com o braço ao redor de seu pescoço, estava Sabrina Borges, 29 anos, maquiadora, minha antiga colega de escola. Seus cabelos loiros brilhavam sob o sol tropical. Sua pele bronzeada contrastava com o branco ofuscante de seu sorriso. A paisagem atrás deles era de um azul quase irreal, o tipo de azul que só existe em cartões postais ou em sonhos. Palmeiras balançavam suavemente, e ao fundo, eu podia ver um grupo de pessoas rindo e bebendo. Entre elas, reconheci imediatamente o chapéu de palha extravagante e os óculos escuros enormes que minha sogra, Olga, usava em todas as suas férias. Surpresa, amor! Exclamou Eduardo, erguendo um drink colorido em direção à câmera, como se brindasse à minha confusão. Mudamos a festa de lugar. Viemos todos para o Caribe. E você ficou aí, com o presente que merece. O velho e essa casa velha. As palavras me atingiram como um tapa. Fiquei paralisada, incapaz de responder ou mesmo de processar completamente o que estava acontecendo. Sabrina inclinou-se para mais perto da câmera, seu perfume caro quase parecendo emanar através da tela. Você sempre foi o peso morto dessa família, Carla. Seu tom era doce e venenoso ao mesmo tempo. Agora que eles se libertaram de você, talvez dê para começar uma nova vida. Minha mente girava, tentando dar sentido àquilo tudo. Uma parte de mim esperava que fosse uma brincadeira cruel, que eles gritassem "pegadinha" a qualquer momento. Do que vocês estão falando? Consegui finalmente balbuciar. Como assim? Foram todos para o Caribe? E a festa do Senhor Raul? Eduardo revirou os olhos, como se estivesse lidando com uma criança particularmente obtusa. Não seja ingênua, Carla. Você acha mesmo que algum de nós queria comemorar o aniversário daquele vegetal? Foi só uma desculpa conveniente. Na verdade, estamos celebrando nossa libertação. Libertação? Repeti, a palavra amarga em minha boca. De você, querida. Eduardo sorriu, tomando um gole de sua bebida. Sabe aquele dinheiro que você vinha guardando para sua pós-graduação? Bem, ele está financiando esta maravilhosa viagem. Considere uma doação para nossa felicidade. O choque deu lugar à raiva e então, ao desespero. As economias de 3 anos do meu trabalho como professora, guardadas religiosamente em nossa conta conjunta, estavam sendo gastas em drinks coloridos e resorts de luxo. Vocês não podem fazer isso. Minha voz tremia. É meu dinheiro, meu trabalho. Pode processar se quiser. Sabrina interrompeu, rindo. Ah, espera. Você não tem dinheiro para um advogado agora, né? A câmera então girou, mostrando mais pessoas na varanda. Reconheci outros membros da família Mota. Primos, tios, até mesmo a avó de Eduardo. Todos rindo, bebendo, aproveitando o sol do Caribe. Todos sabiam. Todos participaram. A câmera voltou para o rosto de Eduardo, que parecia estar se divertindo imensamente com minha consternação. Não se preocupe. Deixamos comida suficiente para o papai por alguns dias. Depois? Bem, você vai dar um jeito, não vai? Você sempre dá.
Minha sogra apareceu no quadro, empurrando Sabrina levemente para o lado para ter seu momento. Aliás, consideramos um presente que você cuide do Raul, ela disse, seu tom falsamente doce. Ele é o único que ainda sente pena de você. Antes que eu pudesse responder, Eduardo encerrou a chamada. A tela ficou preta, refletindo meu rosto pálido e atônito. Lágrimas começavam a embaçar minha visão, quando um som inesperado quebrou o silêncio do quarto. Chega dessa palhaçada! A voz era rouca, áspera, como se há muito tempo não fosse usada. Virei-me lentamente, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Senhor Raul Mota estava sentado na cama, arrancando os tubos e eletrodos conectados ao seu corpo com uma força surpreendente para alguém supostamente incapacitado. Seus olhos, longe de estarem vazios, brilhavam com uma lucidez e uma fúria que me deixaram momentaneamente sem palavras. Sim, senhor Raul? Gaguejei finalmente. O senhor pode. O senhor. Falar? Andar? Pensar? Ele completou, balançando as pernas para fora da cama e ficando de pé sem qualquer dificuldade aparente. Sim, para todas as alternativas, minha querida Nora. Ele caminhou até mim com passos firmes, sem qualquer sinal do homem fragilizado que eu cuidava há 3 anos. Vestia apenas um pijama simples. Seus cabelos brancos estavam despenteados, mas havia uma dignidade em sua postura que eu nunca havia notado antes, talvez porque ele sempre estivesse deitado. Mas como? Foi tudo o que consegui dizer. 3 anos é muito tempo para ficar deitado, não é? Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto marcado pelo tempo. Especialmente quando não se tem absolutamente nada de errado com você. Minha mente lutava para compreender. Senhor Raul, o homem que eu alimentava, limpava, para quem lia histórias acreditando que ele estava preso em seu próprio corpo, estava perfeitamente bem. O senhor fingiu o acidente vascular cerebral. Por quê? Senhor Raul pegou o presente que eu havia trazido, desembrulhou-o com cuidado e sorriu ao ver o livro. O Velho e o Mar. Você realmente prestou atenção, não foi? Ele folheou o livro por um momento, depois ergueu os olhos para mim. Minha querida, eu tive que fingir por 3 longos anos para descobrir a verdade sobre minha própria família. Ele colocou o livro sobre a cama e se aproximou, pegando minhas mãos entre as suas. Eram mãos fortes, calejadas pela vida, não as mãos frágeis de um inválido. Hora do show, Carla, ele disse, seus olhos fixos nos meus. Agora é a nossa vez de fazer justiça. Naquele momento, enquanto eu permanecia imóvel, as mãos tremendo nas dele, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. O bolo de aniversário que eu havia trazido com tanto carinho permanecia intocado ao nosso lado. Uma metáfora perfeita para a farsa que havia sido meu casamento. E assim, começou nossa vingança. Sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá quente entre as mãos, ouvi o senhor Raul contar sua história. A casa vazia ao nosso redor parecia o cenário perfeito para aquela revelação, despojada de máscaras e artifícios, assim como a verdade que ele compartilhava. Tudo começou há cerca de 4 anos. Ele explicou, sua voz ficando mais forte e confiante a cada palavra, como se o simples ato de falar depois de tanto tempo em silêncio fosse um prazer redescoberto. Notei que documentos importantes começaram a desaparecer do meu escritório. Extratos bancários, escrituras, procurações. No início, pensei que fosse apenas distração da minha parte. Afinal, aos 77 anos, é natural começar a esquecer onde colocamos as coisas, não é? Ele sorriu ironicamente, e pela primeira vez percebi o quanto ele era diferente da imagem que eu tinha formado dele ao longo dos anos. Este não era o homem austero e distante que eu imaginava. Havia uma vivacidade em seus olhos, uma inteligência aguçada que provavelmente sempre esteve lá,
mas que eu nunca tive a chance de verdadeiramente conhecer. Então, comecei a notar outros sinais. Olga saindo em horários estranhos, conversas ao telefone que cessavam abruptamente quando eu entrava no cômodo, reuniões misteriosas com o contador da família, Rodolfo. Ele balançou a cabeça, um sorriso triste em seus lábios. 50 anos de casamento, Carla. 50 anos, e eu não conseguia reconhecer a mulher com quem compartilhei minha vida. Bebeu um gole de seu próprio chá, como se precisasse da pausa para organizar seus pensamentos. Ou talvez para controlar a emoção que ameaçava transparecer em sua voz. Descobri que Olga estava me traindo há pelo menos 15 anos. Ele continuou, sua voz agora mais controlada. Com Rodolfo, nosso contador e supostamente meu amigo de décadas. Mas isso, surpreendentemente, não foi o que mais me magoou. O que realmente me quebrou foi descobrir que meu próprio filho estava envolvido em um esquema para transferir gradualmente meus bens para o nome dele e de sua companheira atual. Sabrina? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Exatamente. Senhor Raul assentiu. Eduardo conheceu Sabrina através de Rodolfo. Ela não é apenas uma maquiadora que por acaso estudou com você, minha querida. Ela é sobrinha de Rodolfo e foi estrategicamente inserida na vida do meu filho há pelo menos 3 anos, pouco antes do meu suposto acidente vascular cerebral. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Sabrina. A garota que sempre parecia estar um passo à minha frente na escola, que zombava sutilmente de minhas roupas simples e meus livros gastos. A mulher que agora estava abraçada ao meu marido em uma praia paradisíaca. Nada era coincidência. Mas por que fingir um acidente vascular cerebral? Questionei, tentando entender a lógica por trás de um plano tão elaborado e, francamente, extremo. Senhor Raul se levantou, caminhando até a janela. O sol da tarde lançava uma luz dourada sobre seu perfil, realçando as linhas profundas que o tempo havia desenhado em seu rosto. Eu precisava de tempo. Ele respondeu simplesmente. Tempo para reunir provas, para entender a extensão da conspiração, para descobrir quem estava envolvido. E mais importante, precisava que eles se sentissem seguros, confiantes de que seu plano estava funcionando. Ele se virou para mim e havia uma determinação feroz em seu olhar. Eles queriam me declarar mentalmente incapacitado, sabia? Manipular laudos médicos, testemunhos, tudo o que fosse necessário para assumir legalmente o controle de tudo o que construí ao longo de uma vida inteira. E para isso, precisavam de alguém que cuidasse de mim. Alguém que, inadvertidamente, servisse como testemunha da minha suposta condição. Alguém de fora da conspiração, mas ainda conectado à família. Eu, sussurrei, começando a entender meu papel involuntário em toda aquela trama. Você, ele confirmou. A nora dedicada que, apesar de todo o desprezo e maus tratos, continuava leal, cuidando do velho doente sem esperar nada em troca. O peão perfeito. Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Durante 3 anos, eu havia sido manipulada, usada como uma peça em um jogo cujas regras eu desconhecia completamente. Eu sinto muito, Senhor Raul. Minha voz era quase inaudível. Eu não sabia. Claro que não sabia. Ele interrompeu gentilmente, voltando à mesa e sentando-se novamente. E é por isso, minha querida Carla, que você é a única pessoa nesta família em quem posso confiar. A única que se manteve verdadeira e íntegra durante toda essa farsa. As lágrimas que eu vinha segurando desde a chamada de vídeo finalmente transbordaram. Era estranho. Em meio a toda aquela traição e dor, o reconhecimento daquele homem, que eu mal conhecia realmente, significava mais do que eu poderia explicar. O que fazemos agora? Perguntei, enxugando as lágrimas com as costas da mão, sentindo uma determinação crescer dentro de mim. Senhor Raul sorriu,
um sorriso que combinava perfeitamente com o brilho calculista em seus olhos. Agora, minha querida Nora, vamos dar a eles exatamente o que estão esperando: uma presa fácil. Mas, quando retornarem, triunfantes de sua viagem, encontrarão algo muito diferente do que imaginam. Ele estendeu a mão sobre a mesa, como se propusesse um acordo formal. O que me diz, professora Carla? Está pronta para a aula mais importante da sua vida? Olhei para aquela mão estendida, para o homem que por 3 anos eu havia considerado apenas um corpo sem vida, e percebi que estava diante de uma encruzilhada. Poderia continuar sendo a Carla submissa, sempre tentando agradar, sempre aceitando migalhas de afeto e reconhecimento. Ou poderia me tornar algo novo, algo inesperado. Apertei sua mão com firmeza, sentindo como se estivesse assinando um contrato com meu próprio futuro. Estou pronta, Senhor Raul. Vamos fazer justiça. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de atividades. O que começou como um plano nebuloso rapidamente ganhou forma e substância sob a orientação astuta do Senhor Raul. Descobri que, por trás da fachada do homem inválido, escondia-se uma mente privilegiada, metódica e implacável. Nossa primeira parada foi no escritório de Dr. Maurício Fontes, um advogado de confiança do Senhor Raul, e, curiosamente, o único profissional da área jurídica que não estava sob a influência de Olga ou Rodolfo. O escritório ficava no centro antigo da cidade, em um prédio histórico que parecia ter sido transplantado diretamente de um filme no ar. Maurício é um dos poucos que sabem que estou, digamos, mais saudável do que aparento, explicou o Senhor Raul, enquanto subíamos as escadas de mármore gastas pelo tempo. Ele tem trabalhado nos bastidores, coletando evidências, preparando a documentação necessária. Você vai gostar dele. Doutor Maurício não era nada como eu imaginava um advogado de elite. Com seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos desgrenhados e óculos que pareciam constantemente escorregar pelo nariz adunco, ele lembrava mais um professor universitário excêntrico do que um tubarão do mundo jurídico. Mas seus olhos eram afiados, perspicazes, capazes de ler nas entrelinhas e detectar mentiras com a facilidade de um detector de metais. Então você é a famosa Carla, ele disse, apertando minha mão com firmeza após as apresentações. Raul fala muito bem de você. Diz que é a única pessoa genuína naquele ninho de víboras que ele chama de família. Corei, desacostumada a elogios, especialmente vindos de estranhos. Não sei se mereço tanto crédito, respondi com sinceridade. Afinal, passei 3 anos sendo completamente enganada. Maurício sorriu, um sorriso gentil que suavizou as linhas duras de seu rosto. Ser enganado não é vergonha quando se tem um coração honesto, minha jovem. A vergonha está em ser o enganador. Ele nos conduziu até uma sala de reuniões, onde uma mesa imponente de madeira escura dominava o espaço. Sobre ela, organizadas em pilhas meticulosas, estavam pastas, documentos, fotografias, gravações, 3 anos de evidências cuidadosamente coletadas pelo senhor Raul e pelo advogado. Vamos ao que interessa, disse Maurício, abrindo a primeira pasta. O que temos aqui é um caso clássico de tentativa de interdição fraudulenta, combinada com desvio de patrimônio e falsificação de documentos. Em termos simples, eles queriam declarar Raul legalmente incapaz de gerir seus próprios bens, assumir o controle de tudo e, eventualmente, transferir a maior parte para nomes terceiros. Folheei alguns dos documentos, sentindo um frio na barriga ao reconhecer a assinatura de Eduardo em vários deles. Meu marido. O homem com quem eu compartilhava uma vida, uma cama, sonhos e planos. Como pude ser tão cega? A Olga, minha sogra, já havia falsificado laudos médicos, declarando que o senhor Raul sofria de demência avançada, além das sequelas do acidente vascular cerebral.
continuou Maurício, apontando para relatórios com timbre de hospitais renomados. Conseguimos rastrear pagamentos substanciais para 2 neurologistas que assinaram esses documentos sem jamais terem examinado Raul pessoalmente. E Eduardo? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Qual era exatamente o papel dele nisso tudo? Senhor Raul e Maurício trocaram um olhar rápido, como se estivessem decidindo quanto da verdade eu poderia suportar. Eduardo era o elo entre Olga e Sabrina. Respondeu finalmente o senhor Raul, sua voz pesada com uma mistura de raiva e decepção. Meu filho. Ele pausou, como se a palavra fosse difícil de pronunciar. Meu filho sempre foi facilmente influenciável. Olga o moldou desde criança para ser uma extensão dela mesma, para buscar aprovação e validação constantes. Quando Sabrina entrou em cena, continuou Maurício, ela rapidamente identificou essa fraqueza e a explorou. Eduardo se tornou o veículo perfeito para os planos deles. Legalmente, como meu herdeiro direto, ele teria acesso mais fácil aos meus bens caso eu fosse declarado incapaz. Emocionalmente, ele estava vulnerável o suficiente para ser manipulado por ambas as mulheres. Uma fotografia em particular chamou minha atenção. Mostrava Eduardo, Sabrina e um homem mais velho, que presumo ser Rodolfo, sentados em um restaurante luxuoso, rindo e brindando. A data no canto da imagem indicava que havia sido tirada há 2 anos e meio, quando Eduardo e eu já estávamos casados há quase 4 anos. Quanto tempo? Comecei, mas minha voz falhou. Quanto tempo ele tem estado com Sabrina? Senhor Raul completou gentilmente. Pelo que pudemos reunir, o relacionamento começou aproximadamente 6 meses antes do meu suposto acidente vascular cerebral. Mas há evidências de que eles já se conheciam socialmente muito antes disso. 6 meses antes do acidente. 3 anos e meio atrás. Fechei os olhos, lembrando daquela época. Eduardo havia mudado, sim. Mais distante, mais irritadiço, constantemente verificando o celular. Eu havia atribuído tudo ao estresse do trabalho, às pressões financeiras que enfrentávamos. Quantas desculpas eu havia criado para justificar o comportamento do homem que amava? Eu sei que é difícil, Carla. A voz de Maurício me trouxe de volta ao presente. Mas precisamos que você entenda completamente o que estamos enfrentando para que possa nos ajudar efetivamente. Assenti, respirando fundo. Estou bem. Por favor, continue. Nas 2 horas seguintes, mergulhamos nos detalhes sórdidos da conspiração. Descobri que a casa havia sido esvaziada como parte do plano. A maioria dos móveis e objetos de valor já havia sido transferida para um depósito em nome de Sabrina. Documentos haviam sido forjados, assinaturas falsificadas, contas bancárias secretas abertas em paraísos fiscais. O plano deles era simples, mas eficaz, explicou Maurício, organizando os documentos em ordem cronológica diante de nós. Primeiro, estabelecer Raul como completamente incapacitado, com você servindo como testemunha involuntária de sua condição. Depois, obter a interdição legal, com Eduardo assumindo como curador. Em seguida, gradualmente transferir os bens para Sabrina através de uma rede complexa de empresas de fachada. E você, minha querida? Acrescentou o senhor Raul. Você era um obstáculo conveniente a ser removido no momento certo. Sua dedicação em cuidar de mim comprava tempo para eles, mas, eventualmente, sua presença se tornaria um problema. A viagem ao Caribe não foi um impulso repentino, continuou Maurício. Foi cuidadosamente planejada como o momento da ruptura oficial. Ao voltarem, o próximo passo seria forçar você a sair completamente do cenário. Um calafrio percorreu minha espinha ao imaginar o que aquela gente seria capaz de fazer para me afastar definitivamente. Olhei para as evidências espalhadas sobre a mesa, provas tangíveis de uma traição que ia muito além da infidelidade conjugal. Era uma traição à confiança, à decência, a tudo o que eu acreditava ser sagrado em relacionamentos humanos. O que fazemos agora? Perguntei,
a determinação crescendo dentro de mim como uma onda. Senhor Raul sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Agora, minha querida Nora, começamos a virar o jogo. Eles acreditam que você está sozinha, devastada, incapaz de reagir. É exatamente assim que precisamos que continuem pensando até o momento certo. Maurício assentiu, seus olhos brilhando com uma satisfação antecipada. Enquanto isso, vamos preparar uma recepção especial para quando retornarem de sua celebração. Naquela tarde, deixamos o escritório de Maurício com um plano cuidadosamente elaborado e uma nova aliança formada. O velho advogado apertou minha mão firmemente na despedida. Você é mais forte do que pensa, Carla, e mais inteligente do que eles jamais imaginaram. É por isso que vamos vencer. Pela primeira vez em dias, senti um sorriso genuíno formar-se em meus lábios. Sim, vamos vencer. Eles não sabem o que os espera. Nos dias que se seguiram, uma nova Carla começou a emergir das cinzas da mulher submissa e insegura que eu havia sido. Era como se a traição tivesse queimado todas as minhas ilusões, deixando apenas o núcleo essencial de quem eu realmente era. E essa pessoa era muito mais forte, muito mais determinada do que eu jamais imaginei poder ser. Senhor Raul e eu estabelecemos uma rotina. Durante o dia, ele voltava a ser o inválido na cama hospitalar, caso alguém aparecesse inesperadamente. Um risco que considerávamos baixo, mas não inexistente. Eu saía, como se estivesse indo trabalhar. As aulas estavam no recesso de verão, mas ninguém além de mim sabia disso. E me encontrava com Maurício ou executava outras tarefas necessárias ao nosso plano. À noite, sentávamos na cozinha vazia, planejando cada detalhe da nossa vingança, cada movimento cuidadosamente calculado. Foi durante essas conversas noturnas que realmente conheci Raul Mota. Não mais o Senhor Raul, o sogro distante e intimidador, mas simplesmente Raul, um homem complexo, com uma história de vida fascinante e uma sabedoria que só os anos podem trazer. Sabe, Carla, disse ele uma noite, enquanto compartilhávamos uma refeição simples. Sempre soube que Eduardo não era digno de você. Ergui os olhos do meu prato, surpresa com a declaração inesperada. Como assim? Raul sorriu, um sorriso melancólico que suavizou as linhas duras de seu rosto. Você tem substância, minha querida. Profundidade. Eduardo. Eduardo sempre foi superficial, facilmente influenciável, como sua mãe. Ele suspirou, olhando para algum ponto distante além da janela da cozinha. Olga nem sempre foi assim, sabia? Quando nos conhecemos, ela era vibrante, inteligente, cheia de sonhos. Mas em algum momento do caminho, o dinheiro e o status social se tornaram mais importantes do que qualquer outra coisa. E ela passou esses valores distorcidos para nosso filho. Por que o senhor está me contando isso? Perguntei suavemente. Ele voltou seu olhar para mim e havia uma intensidade quase dolorosa nele. Porque quero que entenda que esta não é apenas uma vingança, Carla. É uma correção. Estamos corrigindo anos de injustiça, anos em que pessoas como você foram manipuladas e feridas por pessoas como eles. Assenti lentamente, começando a ver toda a situação de uma nova perspectiva. É uma questão de justiça. Exatamente. Ele confirmou, seus olhos brilhando com aprovação. Justiça. Não apenas para nós, mas para todos que eles prejudicaram ao longo dos anos. Aquela conversa mudou algo fundamental em mim. O que antes era alimentado principalmente por raiva e humilhação, agora ganhava uma dimensão maior, mais nobre. Não estávamos apenas planejando uma vingança. Estávamos restaurando o equilíbrio, corrigindo uma balança que há muito tempo pendia para o lado errado. Em uma tarde particularmente produtiva, fui até o banco com uma procuração cuidadosamente forjada. Uma ironia que não me escapou, usar as mesmas táticas que eles, mas para fins justificáveis.
Consegui acesso aos extratos detalhados da conta conjunta que compartilhava com Eduardo e descobri a extensão do roubo. Não apenas minhas economias para a pós-graduação haviam sido drenadas, mas também o dinheiro que eu vinha guardando para eventualmente ajudar minha mãe com um tratamento médico necessário. A raiva que senti naquele momento foi tão intensa que precisei sentar em um banco na praça em frente ao banco, respirando profundamente para me acalmar. Foi então que vi Raquel Mendes, uma colega professora, aproximando-se com um sorriso preocupado. Carla, está tudo bem? Você parece pálida. Forcei um sorriso, pensando rapidamente. Precisávamos manter as aparências, fazer com que ninguém suspeitasse que algo havia mudado. Estou bem, só um pouco cansada. Você sabe, cuidando do meu sogro, dando aulas particulares durante o recesso. Raquel assentiu compreensivamente. Você é um anjo, sabia? Sempre cuidando de todos. Como está seu marido? Faz tempo que não o vejo. Cada palavra era como uma pequena agulha perfurando minha nova armadura, mas mantive a compostura. Eduardo está ótimo. Na verdade, está viajando a trabalho. Algo sobre um empreendimento importante. Que maravilha! Exclamou Raquel, aparentemente sem notar nada estranho em meu comportamento. E você? Por que não aproveita esse tempo para relaxar um pouco? Você merece, Carla. Sorri, um sorriso que não alcançou meus olhos. Talvez eu faça isso. Obrigada, Raquel. Quando ela se afastou, percebi algo importante. O mundo continuava girando, alheio ao terremoto que havia destruído minha vida. As pessoas me viam da mesma forma de sempre. A dedicada, a confiável, a previsível Carla. Essa percepção poderia ser nossa maior vantagem. Naquela noite, compartilhei essa epifania com Raul. Eles esperam que eu continue sendo a mesma Carla de sempre, a que aceita tudo, que se submete, que não reage. Raul sorriu, compreendendo imediatamente. E essa expectativa é nosso trunfo. Continue sendo essa Carla aos olhos do mundo, enquanto nós sabemos que uma nova Carla nasceu. Uma Carla que eles jamais verão chegando. Nos dias seguintes, continuamos nossos preparativos. Maurício conseguiu uma neurologista independente, doutora Helena Vieira, que aceitou examinar Raul e fornecer um laudo legítimo, atestando sua plena capacidade mental e física. Um oficial de justiça foi discretamente notificado para estar disponível no dia do retorno do Trio do Caribe. Enquanto isso, eu me ocupava com outras tarefas essenciais, organizando as evidências, memorizando datas e detalhes importantes, preparando-me emocional e mentalmente para o confronto que estava por vir. Uma semana após a ligação que virou minha vida de cabeça para baixo, recebi outra. Eduardo, soando falsamente preocupado. Carla, querida, estamos voltando amanhã. Como está o papai? Engoli a bile que subiu à minha garganta e respondi com a voz mais doce e submissa que consegui. Ele está bem, amor. Na mesma. Você sabe como é. Estou cuidando dele direitinho. Claro que está. O desdém mal disfarçado em sua voz era como um tapa. Sempre a dedicada Carla. Olha, estamos trazendo algumas lembrancinhas para você. Sabrina escolheu pessoalmente. Tenho certeza que vai apreciar. Mal posso esperar. Respondi, surpreendendo-me com minha própria capacidade de fingir. A que horas devo esperar vocês? Por volta das 2 da tarde. Ah, e Carla? Sua voz assumiu um tom subitamente sério. Precisamos conversar sobre algumas mudanças quando chegarmos. Mudanças importantes. Claro, Eduardo. Estarei esperando. Após desligar, encontrei Raul na cozinha, seus olhos questionadores. Eles chegam amanhã às 2 da tarde. Informei. E Eduardo mencionou mudanças importantes. Acho que estão prontos para passar para a próxima fase do plano deles. Raul assentiu gravemente. Então nós também estamos. Ligue para Maurício. Diga a ele para estar aqui com a doutora Helena e o oficial de justiça às 3 da tarde.
Vamos dar a eles tempo suficiente para se sentirem confortáveis, para começarem a mostrar suas verdadeiras intenções. Conforme combinamos, na manhã seguinte, Raul voltou à sua posição na cama hospitalar, conectando-se aos aparelhos que monitoravam seus sinais vitais, todos cuidadosamente ajustados para parecerem funcionais sem realmente estarem ligados a nada vital. Enquanto ele se preparava, olhei para o homem de 80 anos que havia se tornado meu mentor, meu aliado, meu amigo. Tem certeza de que consegue manter o papel até o momento certo? Serão algumas horas. Raul sorriu, um sorriso quase travesso que o rejuvenescia décadas. Minha querida, passei 3 anos imóvel nessa cama, fingindo estar à beira da morte. Algumas horas a mais serão um passeio no parque. A questão é, você está pronta? Respirei fundo, sentindo uma calma surpreendente me envolver. Mais pronta do que jamais estive para qualquer coisa na minha vida. E então, esperamos. Pontuais como prometido, eles chegaram às 2 da tarde. Os ouvi antes mesmo de vê-los. O som de malas sendo arrastadas, risadas altas, vozes animadas discutindo as maravilhas do Caribe. Ajeitei minha roupa simples, propositalmente escolhida para parecer sem graça, reforçando a imagem da Carla submissa que eles esperavam encontrar. E me preparei para o primeiro ato da nossa peça, cuidadosamente ensaiada. A porta da frente se abriu, e lá estavam eles, bronzeados e sorridentes. Eduardo entrou primeiro, arrastando 2 malas de grife. Atrás dele, Sabrina, deslumbrante em um vestido branco que realçava seu bronzeado dourado. Olga, parecendo 20 anos mais jovem, com seu chapéu de palha e óculos escuros enormes. Carla! Exclamou Eduardo com falsa alegria. Olha só quem eu trouxe comigo! Forcei um sorriso, mantendo os olhos baixos, como se estivesse envergonhada, intimidada. Bem-vindos de volta! Como foi a viagem? Sabrina avançou, seus saltos altos ressoando no piso de madeira da sala quase vazia. Ela segurava uma sacola de compras com o nome de uma marca exclusiva estampado no papel brilhante. Foi absolutamente divina, querida. Uma pena que você não pôde ir. Seu tom deixava claro que não havia pena alguma. Mas trouxemos algo para você. Ela retirou da sacola uma camiseta branca onde se lia em letras turquesas. Alguém foi ao Caribe e me trouxe esse velho. A grosseria da mensagem era tão flagrante que, mesmo sabendo o que esperar, senti meu estômago revirar. Obrigada, murmurei, pegando a camiseta como se fosse um objeto frágil e precioso. É diferente. Olga finalmente se aproximou, seu perfume forte invadindo meu espaço pessoal. Como está, Raul? Ainda. Você sabe. Ela girou o dedo ao lado da cabeça, indicando demência. Na mesma. Respondi simplesmente. Está no quarto, se quiserem vê-lo. Eduardo fez um gesto displicente. Mais tarde, talvez. Estamos exaustos da viagem. E com fome. Preparou algo para nós, Carla? A audácia era quase cômica. Eles esgotam minhas economias, zombam abertamente de mim e ainda esperam que eu sirva como uma empregada. Mas engoli a raiva e assenti. Sim, fiz um almoço simples. Está na cozinha. Eles se dirigiram para a cozinha, comentando sobre a falta de móveis como se fosse um detalhe insignificante. Ouvi Eduardo explicar casualmente. Mandamos a maioria das coisas para um depósito. Esta casa é muito grande, muito antiga. Estamos pensando em vender, sabe? Comprar algo mais moderno, mais adequado ao nosso novo estilo de vida. Segui-os em silêncio, observando enquanto se serviam da comida que eu havia preparado. Propositalmente sem muito sabor, apenas o suficiente para ser comestível. Eles se queixaram, é claro, comparando com os pratos exóticos que haviam experimentado no Caribe, mas comeram mesmo assim. Durante o almoço, falaram abertamente como se eu não estivesse presente. Discutiram planos, mencionaram nomes de advogados, datas para finalizar os documentos.
Era surreal observá-los, tão confiantes em sua impunidade que nem se davam ao trabalho de disfarçar suas intenções diante da pessoa que pretendiam prejudicar. Finalmente, após a sobremesa, um pudim simples que Sabrina mal tocou, alegando estar cuidando da linha, Eduardo limpou a garganta de maneira teatral. Carla, precisamos conversar sobre algo importante. Ergui os olhos, fingindo surpresa. Claro, Eduardo. O que foi? Ele trocou um olhar com Sabrina, que sorriu encorajadoramente. O fato é que. Bem, não há maneira fácil de dizer isso. Sabrina e eu, nós nos apaixonamos. A falsidade da confissão era quase dolorosa de testemunhar. Como se aquilo fosse novidade, como se não estivessem juntos há anos, como se eu não tivesse visto com meus próprios olhos a intimidade entre eles na chamada de vídeo. Entendo, respondi, baixando os olhos como se estivesse absorvendo o golpe. Olga interveio, sua voz falsamente compreensiva. Sabemos que é difícil, querida, mas essas coisas acontecem. O coração tem razões que a própria razão desconhece, não é mesmo? Sabrina apoiou a mão sobre a de Eduardo, exibindo ostensivamente um anel de diamantes que certamente havia sido comprado com meu dinheiro. Não queríamos magoar você, Carla. De verdade. Mas não podemos negar o que sentimos. Era uma performance tão ensaiada, tão obviamente falsa, que em outras circunstâncias teria sido cômica. Mas ali, naquele momento, representava anos de manipulação, anos em que fui tratada como uma tola, uma conveniência descartável. E o que acontece agora? Perguntei, minha voz propositalmente frágil. Eduardo pigarreou novamente. Bem, obviamente, vamos nos divorciar. Já consultei um advogado. O processo será rápido, especialmente se você colaborar. Colaborar? Olga sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Eduardo e Sabrina precisam de um novo começo, querida. E para isso, precisam resolver algumas questões práticas. Sabrina então retirou de sua bolsa um documento dobrado cuidadosamente. É apenas uma formalidade, na verdade. Um documento que transfere sua parte na casa para Eduardo. Ela deslizou o papel em minha direção, junto com uma caneta cara. Afinal, você nunca realmente contribuiu para comprá-la, não é mesmo? A casa. A casa que eu ajudei a pagar com meu salário de professora durante 6 anos. A casa onde investi não apenas dinheiro, mas tempo, cuidado, esperanças de uma família que nunca se concretizou. Peguei o documento fingindo lê-lo com atenção. Parece complexo. Vocês se importam se eu levar para ler com calma? Posso assinar amanhã. Os três trocaram olhares rápidos. Claramente, essa não era a resposta que esperavam. Eles queriam uma resolução imediata. Uma Carla submissa que aceitasse qualquer coisa para evitar conflito. Na verdade, começou Eduardo, seu tom endurecendo. Seria melhor resolvermos isso agora. Sabrina e eu temos planos, você entende? Dobrei o documento e o coloquei no bolso da minha calça. Entendo, mas preciso de tempo para ler com calma. Tenho certeza que vocês compreendem. Antes que pudessem insistir, o interfone tocou. Era o sinal que havíamos combinado. Maurício e seu grupo haviam chegado. Eu atendo, disse rapidamente, levantando-me antes que qualquer um deles pudesse reagir. No caminho até o interfone, passei pelo quarto onde Raul aguardava pacientemente. Trocamos um olhar significativo através da porta entreaberta. Era hora. Atendi o interfone, confirmando a chegada do nosso time. Respirei fundo, sentindo uma calma surpreendente me envolver. O segundo ato da nossa peça estava prestes a começar. Voltei à sala de jantar, onde o trio discutia em voz baixa, claramente contrariado com minha pequena demonstração de independência. Quem era? Perguntou Eduardo, ligeiramente irritado. Apenas um engano. Respondi calmamente, retomando meu lugar à mesa. Agora, sobre esse documento. Sabrina sorriu, pensando que eu havia cedido. Sim? Decidiu assiná-lo agora?
Nesse momento, ouvimos um som proveniente do corredor. Passos firmes, decididos, aproximando-se. O rosto de Olga empalideceu de repente, como se tivesse visto um fantasma. Em certo sentido, ela havia. Raul Mota entrou na sala de jantar caminhando com a postura ereta de um homem muito mais jovem. Vestia um terno impecavelmente cortado, seu cabelo branco estava penteado para trás e seus olhos brilhavam com uma lucidez e determinação inegáveis. Boa tarde a todos, ele disse, sua voz clara e forte. Espero não estar interrompendo nada importante. Os três ficaram paralisados. Eduardo derrubou o copo que segurava, espalhando vinho tinto sobre a toalha branca. Uma metáfora visual perfeita para o sangue que haviam derramado metaforicamente nos últimos anos. Papai! Eduardo foi o primeiro a recuperar a voz, embora ela saísse estrangulada. O quê? Como? Olga levantou-se bruscamente, derrubando sua cadeira. Raul, isso é impossível. Você não pode. Os médicos disseram. Os médicos que você subornou, querida? Raul sorriu. Um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Aqueles que nunca realmente me examinaram? Receio que suas fontes médicas estavam incorretas. Sabrina foi a única que manteve alguma compostura. Seus olhos calculistas iam de Raul para mim, tentando entender a extensão da situação, avaliando se ainda havia alguma maneira de salvar seu plano. Senhor Mota, que maravilhosa surpresa! Estávamos tão preocupados com o senhor. Poupe-me da sua falsidade, senhorita Borges. Cortou Raul secamente. Ou devo chamá-la de sobrinha do Rodolfo? Sim, sei exatamente quem você é e por que está aqui. O interfone tocou novamente. Desta vez foi Raul quem atendeu, apertando o botão para liberar a entrada sem precisar de confirmação verbal. Virou-se então para o trio atônito. Creio que teremos mais alguns convidados para nossa pequena reunião familiar. Sugiro que todos permaneçam sentados. Os minutos seguintes foram um teatro de expressões faciais. Eduardo oscilando entre o choque e o medo, minha sogra alternando entre a raiva e o pânico, Sabrina calculando freneticamente, seus olhos procurando por qualquer rota de fuga. Finalmente, a porta da frente se abriu e Maurício entrou, seguido por doutora Helena Vieira e pelo oficial de justiça, senhor Paulo Rocha, um homem imponente com um bigode impressionante e olhos que pareciam capazes de ler a verdade em qualquer alma. Bem-vindos, disse Raul, gesticulando para que entrassem na sala de jantar. Por favor, juntem-se a nós. Estávamos prestes a discutir alguns documentos muito interessantes. Eduardo levantou-se subitamente. O que significa isso? Quem são essas pessoas? Papai, você claramente não está bem. Precisamos chamar um médico. Você está perfeitamente saudável, completou doutora Helena, avançando com uma prancheta em mãos. Doutora Helena Vieira, neurologista. Examinei seu pai esta manhã, Sr. Mota, e posso atestar com absoluta certeza que ele não apresenta quaisquer sinais de comprometimento neurológico ou cognitivo. Na verdade, para um homem de 80 anos, ele possui uma saúde notavelmente robusta. Minha sogra, Olga, soltou uma risada aguda, quase histérica. Isso é absurdo. Temos laudos médicos, opiniões de especialistas. Raul sofreu um acidente vascular cerebral grave há 3 anos. Ele mal conseguia reconhecer os próprios familiares. Maurício sorriu, um sorriso predatório que finalmente revelava o tubarão jurídico por trás da fachada de professor excêntrico. Laudos falsificados, senhora Mota. Temos provas de pagamentos substanciais feitos pelo senhor Rodolfo Mendes, contador da família, e, coincidentemente, seu amante de longa data, a 2 neurologistas que assinaram documentos sem jamais terem examinado pessoalmente o senhor Raul. Retirou de sua pasta um conjunto de documentos, colocando-os sobre a mesa. Extratos bancários, transações suspeitas, transferências para contas offshore. A propósito, senhorita Borges,
Ele se virou para Sabrina, que havia empalidecido visivelmente. Aquela empresa de importação em seu nome nas Ilhas Cayman? Não muito sutil. Eduardo parecia completamente perdido, olhando de sua mãe para sua amante, como se só agora começasse a entender a extensão da conspiração da qual fazia parte. Do que vocês estão falando? Quais contas offshore? Sabrina, do que eles estão falando? Sabrina manteve o silêncio, seus olhos agora fixos na mesa, evitando contato visual com qualquer pessoa na sala. Foi minha deixa para entrar em cena. Retirei do bolso o documento que Sabrina havia me entregado minutos antes. Estão falando sobre isso, Eduardo. Estendi o papel para o oficial de justiça. Este não é um simples documento de transferência da casa. É uma procuração disfarçada que me faria abrir mão de qualquer direito sobre todos os bens que compartilhamos, incluindo minha parte em investimentos que nem sequer sabia que existiam. O Sr. Paulo examinou o documento com atenção profissional. Depois assentiu gravemente. A senhora está correta. Isto vai muito além de uma simples transferência imobiliária. É, de fato, um documento de renúncia total de bens e direitos, redigido de forma deliberadamente enganosa. Olga levantou-se novamente, seu rosto contorcido numa máscara de fúria. Isso é uma armação! Vocês não podem provar nada. Raul, obviamente, está sendo manipulado por esta oportunista. Apontou para mim com um dedo trêmulo. Ela sempre quis nosso dinheiro, nossa posição. Ela... Silêncio, Olga! A voz de Raul cortou o ar como uma lâmina afiada. Durante 3 anos fiquei imóvel naquela cama, fingindo estar à beira da morte, enquanto observava e registrava cada movimento seu, cada conversa sussurrada, cada plano que vocês tramavam. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, parando atrás de sua esposa. Sei sobre Rodolfo. Sei sobre o plano para me declarar mentalmente incapaz. Sei sobre as contas secretas, as empresas fantasmas, as propriedades registradas em nomes falsos. Inclinou-se, sua boca próxima ao ouvido dela. Sei absolutamente tudo, minha querida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olga parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 10 minutos. Sabrina olhava freneticamente para a porta, como um animal encurralado procurando uma rota de fuga. Eduardo simplesmente desmoronou em sua cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Raul então se afastou, retomando sua posição ao meu lado. Senhor Rocha, creio que temos documentos suficientes para formalizar uma denúncia, não? O oficial de justiça assentiu solenemente. Mais que suficientes. Senhor Mota, temos evidências de fraude, falsificação, tentativa de interdição fraudulenta, desvio de patrimônio? Ele lançou um olhar severo para o trio à mesa. São acusações graves que podem resultar em penas significativas. Sabrina foi a primeira a quebrar. Foi ideia dela! Apontou freneticamente para minha sogra. Ela planejou tudo. Eu só fiz o que me mandaram. Eduardo nem sabia de metade das coisas. Então, minha sogra virou-se para ela, os olhos faiscando de ódio. Sua vadia ingrata! Depois de tudo o que fizemos por você, todo o dinheiro que investimos em você? Eduardo finalmente ergueu a cabeça, seu rosto uma máscara de confusão e traição. Mamãe! Do que ela está falando? Que plano? Você me disse que o papai estava realmente doente, que precisávamos proteger o patrimônio da família de... Ele me olhou de relance, incapaz de completar a frase. De mim? Completei calmamente. Da mulher que passou os últimos 3 anos cuidando do seu pai enquanto vocês planejavam como roubar tudo o que ele construiu? Da mulher que você traiu, humilhou e roubou? Minha voz permaneceu surpreendentemente firme. Não havia mais raiva, apenas uma clareza cristalina sobre quem eram aquelas pessoas e o que haviam feito. Maurício pigarreou, trazendo a atenção de todos de volta aos aspectos práticos da situação. Vamos aos fatos concretos.
Temos provas suficientes para iniciar processos criminais contra todos os envolvidos. No entanto, ele olhou para Raul. Meu cliente está disposto a considerar um acordo, desde que certas condições sejam atendidas. Foi a vez de Raul falar. Estas são minhas condições. Primeiro, Olga, você vai sair desta casa hoje, levando apenas seus pertences pessoais. O divórcio será iniciado imediatamente, e você não contestará os termos que estabeleci com Maurício. Virou-se para Sabrina. Senhorita Borges, você devolverá cada centavo que foi transferido ilegalmente para seu nome ou para empresas associadas a você. Cada joia, cada presente comprado com dinheiro meu ou da Carla. Finalmente, encarou seu filho e, pela primeira vez, vi verdadeira dor em seus olhos. Eduardo, você é meu filho, e isso nunca mudará. Mas não reconheço o homem que você se tornou. Você tem uma escolha a fazer agora. Continuar no caminho que sua mãe e essa mulher traçaram para você, ou recomeçar, assumir responsabilidade por seus atos e tentar reconstruir sua vida com honestidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Sabrina, recolhendo nervosamente sua bolsa. Isto é ridículo. Não podem provar nada. Eu vou embora daqui. E... Sente-se, senhorita Borges. A voz do oficial de justiça não deixava margem para discussão. Ninguém sairá desta sala até que todos os documentos tenham sido devidamente examinados e todas as declarações registradas. A menos, é claro, que prefira acompanhar-me diretamente à delegacia. Sabrina sentou-se novamente, o verniz de confiança finalmente desaparecendo por completo. As horas seguintes foram um borrão de documentos assinados, declarações registradas e arranjos legais formalizados. Maurício conduziu tudo com a eficiência implacável de alguém que havia planejado cada mínimo detalhe. Doutora Helena forneceu um laudo oficial atestando a plena sanidade de Raul, invalidando instantaneamente anos de documentação fraudulenta. Ao cair da noite, estava feito. O acordo havia sido selado. Olga, pálida e envelhecida, foi escoltada até seu quarto para recolher seus pertences pessoais. Sabrina, após assinar diversos documentos de devolução de bens, partiu sem olhar para trás, seu sonho de riqueza fácil completamente desfeito. Eduardo foi o último a sair. Parou à porta, voltando-se para mim uma última vez. Carla, eu... Não. Interrompi firmemente. Não há nada que você possa dizer agora, Eduardo. Nada que importaria. Ele assentiu lentamente, a derrota evidente em cada linha de seu corpo. Eu sei. Só queria dizer que... Sinto muito. De verdade. E então ele se foi, deixando para trás 6 anos de casamento e uma vida inteira de mentiras. Quando finalmente todos partiram, incluindo nossos aliados legais, Raul e eu nos encontramos sozinhos na varanda, observando o pôr do sol que pintava o céu com tons de laranja e rosa. Ele segurava 2 taças de champanhe, uma garrafa especial que havia guardado para uma verdadeira celebração. A você, Carla Mota. Ele ergueu sua taça. A mulher mais forte e impressionante que já conheci. Sorri, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. A nós, Raul, e a justiça. Brindamos em silêncio, contemplando o céu que escurecia gradualmente. O futuro era uma página em branco à nossa frente, cheia de possibilidades que eu mal começava a imaginar. O que acontece agora? Perguntei finalmente. Raul sorriu, seu rosto suavizado pela luz dourada do entardecer. Agora, minha querida, começa o resto de nossas vidas. E pela primeira vez em muito tempo, somos nós que decidimos como será escrito. E assim, enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu acima de nós, percebi que a traição que quase me destruiu havia na verdade me libertado. Havia me dado não apenas um novo aliado e amigo em Raul, mas também uma nova Carla. Mais forte, mais sábia, pronta para abraçar tudo o que a vida ainda tinha a oferecer. Porque, afinal,
Como Raul havia dito naquele primeiro dia, quando se ergueu da cama e decidiu que era a hora do show, a vida é sobre fazer justiça, sobre corrigir os desequilíbrios, sobre encontrar força nas situações mais inesperadas. E justiça finalmente havia sido feita. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!